Olha, eu gastei 2 dias para entender aquela fala do Romeu Zema. Aí eu fiquei: "Vou pesquisar", porque eu fui um dos que defendi o Romeu Zema aqui. Aliás, ele fez um bom governo aqui, no primeiro mandato, no segundo mandato, né, tem amizade com a Michelle, aquela coisa toda. É um cara sério, um cara econômico. Mas tem uma coisa, o cara tem que ser dono das suas pernas. Não pode andar com as pernas dos outros. E nós descobrimos aqui na CCI que o Zema não é dono do mandato dele, não é dono da candidatura dele. Ele vendeu essa candidatura dele. E eu vou tentar explicar para você por que nós temos esse entendimento que o Zema vendeu a candidatura dele. Ele não está, ele não está no seu estado de essência. Porque olha, se o Romeu Zema fosse dono da candidatura dele, ele não ia fazer uma fala precipitada dessa contra o Flávio Bolsonaro. Ele foi obrigado a fazer isso. Os marqueteiros dele obrigaram ele a fazer isso. A turma que está bancando ele. E ó, com pesar no coração, Zema, você me perdoe, mas eu vou colocar você na questão, na mesma turminha do, do Avatar, dos Tucanos Paulistas. O Romeu Zema é um avatar do Kassab. Impressionante, cara. Rapaz, política é uma coisa que a gente não entende, mas a gente vai entendendo na medida que as coisas vão sendo construídas. E outra coisa, o que eu estou vendo aí de gente que é candidato pelo Novo, falando assim, eu sou candidato do Novo e estou com Flávio Bolsonaro. Não gostei do que o Zema falou. A cúpula política do Zema a cúpula política do Novo lá no Congresso rejeitou a fala do Zema. A turma do Novo. O Zema pode nem sair candidato. O Novo pode não deflagrar a candidatura dele. Sério. E é o que está para acontecer. Sabe por quê? Porque o Zema tem aquele discurso que ele fala assim: não, nós estamos no primeiro turno, mas no segundo turno nós vamos estar juntos, que a gente está na mesma posição, a gente é direita e papapá e tal. Então nós estamos juntos no segundo turno, mas no primeiro a gente vai estar separado. E a primeira vez que o seu, né, colega de trincheira, o Flávio Bolsonaro, que ele diz que está junto na direita, leva um tiro, em vez dele ir lá socorrer o Flávio, ele vai lá e dá outro tiro. Hein? Fala sério. Bem, o, o Kassab é um bicho muito veiaco. É um bicho muito veiaco. Eu falei isso nas eleições para prefeito de São Paulo, que ele inventou aquele avatar lá do Pablo Marçal. Agora ele começou a fazer umas movimentações aí, pegou o governador do Rio Grande do Sul, pegou o governador Ratinho, que o pai do Ratinho, Júnior, né, tá lá no esquema do Master, lá com aquele taiaiá, foi atrás do Ronaldo Caiado, montou aquele trio lá, falou assim, ó, nós vamos lançar um candidato de direita, aqui de centro-direita, para concorrer. Ratinho pulou fora, queimou o filme, falou, não, é fria. O João Leite pulou fora, falou, é não, é fria, e ficou o Ronaldo Caiado, que vai pular fora também. Se ele for esperto, ele vai pular fora também. Que ele não vai querer ser avatar do Gilberto Kassab. Agora, o outro avatar do Gilberto Kassab é o Romeu Zema. Gente, eu estou falando isso aqui de Minas Gerais, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Falo isso com pesar. Se o Zema está ouvindo isso, porque o Zema conhece o nosso canal. Ele sabe que eu já defendi ele aqui muitas vezes.
E ele sabe que eu estou decepcionado com essa atitude dele. E olha, o Zema não vai chegar nem a um dígito, não vai chegar a 5% depois dessa. Ele vai. Acabou pro Zema, acabou pro Zema. Agora eu vou dizer para você por que, que o Zema vendeu a candidatura dele. Isso é opinião minha, viu, gente? E opinião a gente tem que respeitar, tá? Opinião tem que respeitar. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Zema com quem? Com Pablo Marçal, cara. Simulando aquela cena que o Pablo Marçal fez com aquele da Atena lá, outro, né, outro malandro, tudo combinado. Aquele circo foi tudo combinado, entendeu? Para alavancar o Pablo Marçal lá, entendeu? Para dar visibilidade para o Pablo Marçal. Aquele circo, aquela coisa horrível, sabe? Então, onde o Kassab põe a mão, sai de baixo, cara. Vou mostrar aqui a cena. Para mim, esse Pablo Marçal, picaretão. A minha intuição, posso estar errado. Entendeu? O Pablo Marçal vai falar assim: aquele João lá da CCI é um velho caduco. Só fala besteira. Tudo bem. Ele tem opinião, pode ter a opinião dele, eu vou ter a minha. Na minha concepção, o Pablo Marçal é um, é um pilantra. Entendeu? Pilantra não, assim, né? Trapaceiro, o cara gosta de passar de bonzinho e tal, mas é, vamos deixar para lá. Vamos na questão do meu amigo. Ai, cacete, que dor no coração falar desse ex-governador de Minas. Política dá muita decepção pra gente, cara. Nossa Senhora, francamente. Então vamos lá. Olha aqui. Esse vídeo, ele sabe, foi lá, foi lá com o Pablo Marçal. Foi levado lá para conversar com o Pablo Marçal. Não, que o Pablo Marçal vai sair candidato, sei lá o quê, Senado. Entendeu? Vai sair, vai querer entrar no voto da direita, vai com o Zema, que o Zema é de direita. Você puxar voto de direita. Essa gravação foi publicada no dia 17 de abril de 2026 e rapidamente viralizou, sendo replicado por diversos portais de notícias em plataformas como YouTube, Facebook e Reels. Estava no TikTok do Zema. O registro em tom jocoso aconteceu logo antes de uma reunião política estratégica entre os dois. A hora que eu vi Paulo Marçal com Zema, eu falei, ih, fedeu, meu amigo. No vídeo, Zema levanta uma cadeira, faz um movimento de arremesso e diz: olha a cadeira, enquanto Marçal finge que está protegendo. Tira a foto ainda. A encenação ironiza o famoso episódio das eleições municipais de São Paulo de 2024, quando o apresentador José Luiz da Atena agrediu Marçal com uma banqueta durante um debate na TV Cultura. Tudo armado. Ô palhaçada. Enquanto a publicação do vídeo também marcaram um alinhamento político, no qual Marçal confirmou sua intenção de apoiar candidaturas do campo da direita. Agora vamos para aqui, para Minas. Olha só, cara. Quando isso aqui começou, eu já comecei a ficar com o pé atrás. Entendeu? Porque o Zema foi eleito pelo Novo. O único governador eleito pelo Partido Novo aqui no Brasil foi o Zema. Ganhou no primeiro turno, depois ganhou no primeiro turno, entendeu? Alinhou com o Bolsonaro, fez uma campanha de direita, fez um trabalho sério, tem o respeito do Bolsonaro, entendeu? Agora presta atenção. Olha a bagunça que ele fez aqui em Minas.
O vice-governador de Minas, Matheus Simões, que foi vice dele, ele ganhou com o vice do Novo. Quando o Novo não tinha nem prefeitura. Aí o que acontece? O vice-governador de Minas sai candidato ao governo de Minas e deixa o Partido Novo e se filia ao PSD do Kassab. Filiou agora, em outubro de 2025, focando em ganhar musculatura política e viabilizar sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Olha que absurdo esse texto. O cara sai de um partido considerado de direita, Partido Novo, tem um alinhamento lá no Congresso muito junto com o PL, as principais lideranças do Novo, né, tem um alinhamento junto com o PL. E o cara sai do Novo, mas o Zema fica no Novo. Quer ser presidente pelo Novo. E o vice, para ganhar musculatura política e viabilizar sua candidatura ao governo de Minas, vai para o PSD. Tem lógica isso? Fala sério. O PSD é um partido de centro-esquerda, ligado ao Kassab, que é o maior traidor, o cara que mais sacaneia a turma do PL. E aí o cara vai, entrega o governo de Minas, porque agora ele é o governador. O Zema entregou o governo de Minas para o Kassab. E dá musculatura para o menino, para esse vice-governador aí, no PSD, para ganhar voto de direita. O Zema parece que não é comerciante, cara. Parece que ele nunca trabalhou em comércio, ele não sabe fazer negócio. Não é possível. A mudança foi um movimento estratégico, amplamente apoiado pelo próprio ex-governador Romeu Zema. Os principais motivos que fundamentaram essa troca partidária foram: o Partido Novo possui uma estrutura enxuta, com poucos parlamentares no Congresso Nacional. Ao migrar para o PSD, que detém uma das maiores bancadas federais, Simões garantiu acesso a uma fatia muito maior do fundo partidário e ampliou drasticamente o seu tempo de propaganda eleitoral gratuito na rádio e na televisão, estimado em mais de 40% do tempo total da coligação. Então por que o Zema não foi para o PSD? Se é para dar musculatura? Se para Minas tinha que dar musculatura no PSD, a nível nacional, então onde está o Novo? Zema. Que decepção. Que decepção, Zema. O PSD é o partido com o maior número de prefeituras em Minas Gerais, porque o Kassab conhece as manhas. Fechou com o pessoal do Lula, lá do TSE, aquela coisa toda, entendeu? Tomando a orquestra. Você lembra quando ele foi fazer aquela reunião na época para não deixar ter voto impresso? Então tá. O PSD é o partido de maior número de prefeituras em Minas. Como o Novo tinha apenas 9 administrações municipais no estado, Simões precisava se conectar diretamente à gigantesca base de prefeitos PCDistas para estruturar sua campanha de sucessão ao Palácio de Tiradentes. Curiosamente, a bancada do PSD na Assembleia Legislativa já votava alinhado ao governo de Zema, o que tornou a transição natural. Se estava fácil para o Zema ganhar 2 eleições aqui em Minas com o Novo, sem o apoio do PSD, chapa pura, e agora ficou difícil, Zema? Se ficou difícil para o Novo ganhar em Minas Gerais, com você sendo governador e liderando o Novo, imagina a nível nacional. Filiar-se ao PSD permitiu a Simões romper as barreiras ideológicas estritas do Partido Novo. Então, se romper quer dizer, filiar-se ao PSDB permitiu a Simões romper as barreiras ideológicas estritas
do Partido Novo. Hã? Quer pegar voto de esquerda? É isso, ô Zema? Quer que o seu candidato corra atrás de voto de esquerda? Você está querendo que o cruzeirense vá lá torcer pro Galo? Você está querendo que o Galo vá lá torcer pro Cruzeiro? E, rapaz, se você faz um gol no Galo, você acha que o cruzeirense vai virar... Se você for jogar no América e fizer um gol no Galo, você acha que o cruzeirense vai ficar americano? Se você for jogar no América e fizer um gol no Cruzeiro, você acha que o atleticano vai ficar americano por causa disso? Não, cara. Vai bater palma para você porque você secou o time adversário, mas vai deixar você na sua. Zema, que decepção, Zema. A estratégia se consolidou na prática. Em março de 2026, Zema renunciou ao cargo para disputar a presidência da República e Matheus Simões assumiu oficialmente o governo de Minas Gerais, já como membro do PSD, do Kassab. Se você quiser, o destino. Agora, outro detalhe. Outro detalhe. Quem era o candidato do PSD em Minas? Que ia fechar com Lula, que o Lula queria tanto dividir um palanque com ele? O Pachequim. A outra decepção de Minas. O Pachequim, rapaz, eu tenho um desgosto desse Pacheco que eu vou te contar, cara. Sabe, quando o Alexandre de Moraes estava lá lendo o resultado das eleições de 2022, botou o Pacheco do lado ali e colocou aquela loira lá que saiu lá, a Rosa Weber do outro, que a Rosa Weber estava lá junto com ele. Aí a Rosa Weber acho que era presidente do STF, né? Aí foi levar os dois lá, aí o Pacheco do lado, a Rosa Weber do outro, e o Alexandre de Moraes lendo o resultado lá, dizendo que, fazendo uma coletiva lá para explicar por que né, as digitais não funcionaram, porque não tinha cadastro, todo mundo cadastrado. E aí deu aquele zebra toda, explicando por que a Blitz no Nordeste aconteceu, que ele estava lá reunido com o Silvinei Vasco, diretor da Polícia Federal, para fazer a merda lá no. Cara, que decepção. Depois daquele 8 de janeiro, abriu o Congresso para os petistas chegar lá e fazer aquela bagunça. Ah, você está mentindo, está fazendo hora. Deixa eu fazer hora, é a minha opinião. Hoje eu estou bravo. Estou bravo porque eu perdi uma esperança grande que eu tinha num governador de Minas, que era o Romeu Zema. E aqui é a terra do Silvério do Reis, a gente não esquece disso. Então vamos lá. O destino político do senador Rodrigo Pacheco, que era do PSD, que era o candidato que o PSDB ia lançar para governo, descobriu que o cara não ganha nem para síndico e nem para porteiro de bordel. Tá queimadíssimo o homem aqui. Eu, se eu fosse ele, mudava de Minas. O destino político do senador Rodrigo Pacheco passa por uma mudança partidária recente e por uma forte indefinição sobre o seu papel nas eleições de 2026, com a tendência de recuo das urnas. Após encerrar seus mandatos na presidência do Senado, Pacheco reorganizou sua posição e as principais atualizações sobre o futuro político. Em abril de 2026, Rodrigo Pacheco oficializou sua saída do PSD e filiou-se ao PSB, junto lá com o Alckmin. O Alckmin, sempre falei, né? A migração ocorreu após ele ficar descontente com o espaço no PSD, partido que acolheu o atual governador mineiro Matheus Simões. A ida para o PSB foi amplamente articulada pelo Palácio do Planalto e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para transformá-la no principal palanque do presidente Lula em Minas Gerais. Que piada, rapaz!
Que piada! Embora fosse o nome dos sonhos de Lula para disputar o governo mineiro contra o grupo político de Romeu Zema, até parece que é para disputar contra. Pacheco sinalizou formalmente ao PT que não pretende ser candidato a governador, porque vai ser uma decepção, vai ser um micão que ele não quer pagar. Entre os motivos apresentados a interlocutores estão razões de saúde pessoais. Diz que implantou um marca-passo no coração no fim de 2025, além de dificuldades de aglutinar toda a base aliada em solo mineiro. Lógico, cara. Queimadíssimo esse cara aqui em Minas. Uma reunião definitiva com Lula está marcada para selar essa decisão. Aí querem arranjar um guarda-chuva para ele. Porque esse aí tem que proteger, porque o cara está muito complicado aí. Diante do desânimo com a disputa eleitoral, porque não tem voto, e da rejeição anterior ao seu nome nos bastidores para o STF, ganhou enorme força no Congresso Nacional a articulação para que Pacheco assuma uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União. A vaga se abriria com a provável saída do ministro Bruno Dantas para a iniciativa privada, permitindo que o Senado indique Pacheco para uma cadeira vitalícia no tribunal, garantindo-lhe um destino político estável, fora do ambiente de votos. Porque não tem votos. É assim. Depois que vira bagaço chupado, coloca na geladeira. Aí, meu amigo, como é que fica Minas? O candidato do Romeu Zema, Matheus Simões, o candidato do Romeu Zema, que quer ser presidente da República, que lançou o vice dele em Minas, está com 4% nas pesquisas. 4% nas pesquisas. E com 4% das pesquisas em Minas, o Romeu Zema acha que consegue conversar com o Brasil? Não consegue. Romeu Zema, o seu candidato em Minas está com 4%. O seu vice em Minas está com 4%. O que você fez de errado para queimar o filme do seu vice? Para queimar o que você está entregando? E quem lidera a pesquisa disparada aqui na frente? Senador Cleitinho. Primeiro turno. Cleitinho aparece no primeiro turno com 30% das intenções de voto. Ele abriu ampla vantagem contra o segundo colocado, Alexandre Calil, PDT, que tem 14%, também ligado ao Lula. E o terceiro, Rodrigo Pacheco, também ligado ao Lula, com 8%. O atual governador Matheus Simões, do PSD, pontua com 4%. Cadê o candidato do PT em Minas? Não aparece nem em pesquisa. E o Cleitinho está liderando isso. Se bem que o Cleitinho faz um discurso bem de petista, viu? O discurso do Cleitinho é assim. Adora meter pau. Então tem um acordo com o PL. Em maio de 2026, o PL, Partido Liberal, e republicanos fecharam um acordo estratégico para atuar juntos em Minas Gerais. Se Cleitinho confirmar o sim para concorrer ao governo, o PL deve indicar o candidato a vice-governador em sua chapa. A União visa construir um palanque forte para a campanha da direita, auxiliando também a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro no estado. Esse movimento acabou isolando politicamente o atual governador Matheus Simões. Zema não é um candidato da direita. Então, Zema, se você não tem voto na esquerda, desiste, cara. Você não vai nem atrapalhar o Flávio Bolsonaro. O senador Cleitinho declarou que pretende formalizar sua decisão definitiva sobre concorrer ou não ao governo de Minas apenas no mês de junho. Caso Cleitinho opte por cumprir seu mandato atual no Senado e não disputar o Palácio de Tiradentes, a aliança prevê lançar o empresário Flávio Roscoe, do PL, ao governo, tendo um vice do Republicanos. Apesar do mistério, Cleitinho já subiu à tribuna do Senado em maio para rebater críticas de adversários que o acusam de despreparo, adotando um tom combativo típico de campanha.
Então, meus amigos, eu peço maior desculpa por Romeu Zema, cara. Zema, francamente, cara, eu ter que chegar aqui e falar para meus membros da CCI que você é um avatar do Kassab. Se você tiveram isso, eu peço perdão, peço desculpa para você, porque olha, eu te apoiei muito aqui. Eu fiz campanha para você ser o vice do Flávio. Olha onde é que eu estava metendo a mão. Quer dizer que se fosse um. Se você de vice do Flávio, era o Temer da Dilma. Pô, era um impeachment do Flávio. Você pegava esse cara no primeiro pulo. E tem gente me cobrando aqui da comissão. Falou assim, João, a gente tinha uma parte aqui da comissão cidadã de inquérito que tinha um pé atrás com o Zema. Vai devagar com essa postura em relação ao Zema. Falei, não, vou indo até onde eu achar que dá. Entendeu? Enquanto eu não tenho uma evidência, eu fico quieto. Depois dessa, ah, Zema. Política tem dessas coisas. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 979 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Se inscreva no nosso canal. Esse canal TV Del Rei é o canal que tenta buscar a verdade. E nós temos que fazer uma, uma analogia. Esqueça esse negócio de direita, esquerda, centrão. Vamos pensar assim, ó, o Brasil da decência contra o Brasil da delinquência. Escolhe o seu lado, tá certo? Agora, quem vai fazer o juízo do que é o Brasil da decência, o que é o Brasil da delinquência, fica a seu critério, tá bom? Fiquem com Deus. E agradecendo os que mandaram Pix hoje, né? Muito obrigado. Aqueles que vão mandar depois desse vídeo, aqueles que vão mandar amanhã, e aqueles que gostam do Zema, que estão chateados comigo, que não querem mais mandar Pix. Eu vou entender. Mas, gente, eu não posso, eu não posso trair o meu instinto, a minha intuição. É por isso que a turma me acompanha aqui, entendeu? Porque eu vou no meu feeling. As pessoas querem entender o que o João pensa, de onde que ele está tirando essas ideias. Tá bom? Então tá bom. É, quando for anunciar o velório da candidatura do Zema, vocês me chamam. Um abraço.